Olá a todos, tudo bem? Boa tarde, professores e alunos da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou Jussi Rocha, sou gestora do Centro de Mídias e estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas de inglês, o nosso curso livre de inglês, que acontece todos os sábados das 14 às 15h30. Esse já é o nosso terceira aula de inglês e a gente está muito feliz com essa programação que vem para atender um pedido da rede, né, da gente ter um curso de aperfeiçoamento na língua inglesa. O tema da nossa aula de hoje é um tema super interessante. A professora que vai estar aqui com a gente vai trabalhar com os erros mais comuns do inglês, para nós que somos falantes do inglês em língua portuguesa, até para os alunos mais avançados, né? Então, para quem está começando e que já quer prestar atenção em algumas coisas que vão te perseguir ao longo da vida, ou para quem está mais avançado, vale a pena revisar e prestar bastante atenção nesses pontos que a professora vai trabalhar. E quem está com a gente aqui hoje é a professora Marcela, mais conhecida como Tia do Inglês, e ela fez também a nossa primeira aula de inglês que está no YouTube. Então, se vocês quiserem rever as duas primeiras aulas, é só vocês procurarem o canal do curso de inglês lá no YouTube do Centro de Mídias. Então, eu quero dar muito boas-vindas à professora Marcela e quero convidar vocês para participar da nossa aula, né? Então, a gente tem aqui os canais no Centro de Mídias, né? No aplicativo em que a gente está passando esse conteúdo. Então, mesmo que você esteja vendo na TV ou nas redes sociais, fica ligado lá no aplicativo, manda suas dúvidas e comentários, que eu vou aqui trazendo todos os comentários de vocês e dúvidas para a professora Marcela. Tá bom? Então, eu passo a palavra para a professora. Uma ótima aula a todos. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade novamente da SEDUC pelo convite. Amo muito o que eu faço, amo muito essa língua que muitas vezes acaba pegando a gente. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre erros, eu sei que esse é um assunto que as pessoas se interessam muito, porque a gente não quer errar, né? Mas uma coisa acho que mais até importante que vocês têm que ter em mente é que faz parte da jornada de aprendizagem, principalmente quando a gente fala de comunicação, essa questão do erro. Então, o erro ele não é necessariamente uma coisa negativa, não é algo que você deve odiar, é algo que você deve simplesmente usar como mais uma das ferramentas de aprendizagem. E é exatamente esse exercício que eu vim trazer e propor para vocês hoje. Que a gente consiga olhar para esses erros, né, que são, na verdade, vamos dizer assim, resultados da sua prática na comunicação. E, às vezes, nem sempre você vai conseguir o resultado que você queria, mas está tudo bem. O mais importante é que você não deixe de praticar, não por conta dos erros, porque eles vão fazer parte da sua jornada. E os erros que eu vou trazer aqui, muitas vezes, são cometidos até por alunos mais avançados, que já têm um pouco mais de experiência, mas que, às vezes, a gente esquece um detalhezinho aqui ou outro, ou às vezes simplesmente são erros que a gente considera por questões culturais ou por questões, não por questões somente da norma culta, da gramática, não é só obedecendo a isso. E a gente vai começar com um exercício. Depois eu quero ver aí a interação de vocês, quais são as perguntas. Então, o que eu vou propor para vocês aqui? Eu vou colocar algumas frases na tela, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 frases que eu vou colocar na tela, e eu quero dar um minutinho para vocês refletirem sobre essas frases. Então, vocês vão olhar nessas frases e vão falar o que tem de errado. Cada uma delas contém pelo menos um erro. Tá? Então, a gente vai pensar nesses erros, o que faz sentido aqui para você, e dentro de um minutinho eu volto com os comentários da Jus para ver o que vocês acharam, o que vocês encontraram de erro, e depois a gente vai discutir isso tudo juntos. Combinado? Então, vamos colocar aí um minutinho na tela para vocês. Se vocês puderem colocar aí para mim, por gentileza, o slide que tem as frases, a gente vai dar um minutinho para vocês aí, só observarem essas frases, e eu já volto aqui para a gente continuar a nossa conversa. Combinado?
Vamos dar uma olhadinha aqui, quais foram os comentários de vocês, se alguém identificou aqui algum erro e queira comentar. E Marcela, acho que o pessoal não quis arriscar não, viu? Estou aqui acompanhando os comentários, o pessoal não quis arriscar. Então, acho que vou ter que passar a bola para você aí, pensar junto com o pessoal, vamos construir essa reflexão. Sem problema, vamos junto aí. Com certeza, errar, tem um mito sobre errar, né? Então, você vê que as pessoas não quiseram nem arriscar aí no chat. Será? Mas eu não encontrei nenhum erro. E uma das coisas que eu pensei quando eu trouxe essas frases e as próximas frases foi justamente no seguinte: aqui a gente não está falando de erros estruturais, nós estamos falando de erros que obedecem a uma cultura. Toda vez que a gente aprende um idioma, a gente não aprende somente a linguística, as palavras, as estruturas gramaticais, tem um monte de coisa envolvida nisso. E uma das coisas são as questões culturais. Então, de um jeito que você fala aqui, pode ser que do lado de lá as pessoas interpretem de uma maneira diferente da que você gostaria. Lembra que eu falei? Não existe erro, na verdade existe resultado. Então, você fez uma comunicação, o seu resultado não foi tão efetivo, as pessoas não entenderam exatamente aquilo que você quis dizer, precisa flexibilizar, ou seja, a gente vai precisar trocar essa frase, vai precisar trocar a maneira de falar. Então, vamos começar pela primeira frase, onde tinha a frase lá: Can you give me your number, please? Então, quando você olha para essa frase, Can you give me your number, please? Você vai ver que estruturalmente não tem absolutamente nada de errado. Ela está construída bonitinho, can está antes do you, não tem problema nenhum, tem uma vírgula antes do please, não tem problema nenhum. O problema está no uso do verbo give. Em inglês, para um nativo da língua inglesa, quando você usa o verbo give, ou mesmo que você esteja usando please, mesmo que você esteja usando esse can ou could, que é até um pouco mais, vamos dizer, formal, numa interação, ele pode ser interpretado como uma ordem. Ele não é um verbo muito usado para fazer um pedido. Então, quando a gente vai fazer um pedido para alguém, a gente pode ir para uma linha um pouco mais formal, pedindo com I would like, I'd like, nanana, e fazer esse pedido. Oh, I'd like a glass of water, or a cup of coffee, tá? Então, você pode ir por essa linha, que também não é uma linha assim, para você usar entre os seus amigos, por exemplo, num contexto mais coloquial. Se você está com seus amigos, está com a sua família, você pode relaxar e fazer algo um pouco mais simples do que isso, usando a frase Can I have? É uma das frases mais úteis em qualquer viagem que você for fazer. Se você for fazer uma compra, se você for fazer um pedido num restaurante, numa lanchonete, em qualquer lugar que você for pedir para alguém fazer alguma coisa para você, sabe aquele nível 1, não sei o que, por favor? Seria mais ou menos esse Can I have? Então, ele é um jeitinho educado, fofinho de pedir, e você não está sendo de maneira nenhuma agressivo ou mandão, vamos dizer assim. Então, esse é um verbo que a gente vai evitar usar quando a gente estiver falando de interações com pedidos. Toda vez que você for pedir alguma coisa, não se utilize do verbo give. Combinado? Então, como eu falei para vocês, aqui não é uma questão de erro, é uma questão de entender a cultura. Será que se eu falar desse jeito, as pessoas vão entender? Quer ver uma coisa muito interessante? Vamos pensar aqui no contrário. Nos Estados Unidos, é muito comum numa reunião de amigos ou numa reunião de negócios, um amigo seu chegar para você e perguntar quanto você fatura, qual que é o seu salário. É super comum perguntar isso. E não tem problema nenhum, ninguém se ofende. Mas aqui no Brasil, se você chegar numa reunião aí da sua família e falar, de repente, para alguém da sua família, falar assim: olha, irmão, quanto você está ganhando? Qual que é o seu salário? Pode ser que essa pessoa fique um pouco ofendida ou surpresa. E isso não é uma questão linguística somente, é uma questão cultural. Nós não temos essa cultura, nós não temos esse costume. Então, isso também tem que ser levado e respeitado, isso tem que ser levado em mente quando você for fazer as suas interações, quando você for conversar. Combinado? A nossa próxima frase que tem aí é a frase I want a piece of pie. Tá? Então, aqui, novamente, a gente também está falando de uma questão cultural. I want a piece of pie. Então, você vai ver que aí
Essa frase, estruturalmente, não tem nada, absolutamente nada de errado com ela. Eu quero um pedaço de torta, não tem problema nenhum que está escrito aí. O problema está no emprego e no uso do verbo I want. Quando você diz I want, também soa como se você estivesse mandando na pessoa, tipo, quero e traz agora, tá? Então, a não ser que você seja uma criança muito pequenininha, de 5 anos de idade, que está aprendendo a falar e está fazendo um pedido para sua mãe, nesse caso aí a gente pode até pensar em falar esse I want. Mas, em geral, quando a gente está fazendo um pedido, a gente não pede desse jeito, tá? Então, aí o ideal seria fazer essa mesma construção que eu falei para vocês, do can I have, I would like, que seria melhor sempre que você for fazer um pedido. Tá? Então, procure não usar nessas interações nem o verbo give, nem o verbo want, tá? Porque eles podem soar um pouco grosseiros quando você estiver fazendo essas interações. Então, a gente tem que estar sempre de olho, sempre com isso no nosso radar. Beleza? Agora a gente vai passar para uma próxima frase, que é uma frase simples, estava escrito aí na tela de vocês, que é pass the salt. Pass the salt. Passe o sal. Tá? Então, aqui, o que tem de errado? O que está errado nessa estrutura? Na verdade, também estruturalmente, a gente está fazendo o emprego do imperativo, ou seja, a gente está fazendo o uso de uma hora. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai usar o imperativo em inglês, que é muito simples de construir, porque em inglês, para a gente construir um imperativo, a gente só tira o to que vem na frente do verbo, to go, to pass, to study, to believe, a gente tira esse to e ele vira um verbo no imperativo. Porém, o nativo da língua inglesa, ele vai se sentir muito, talvez, ofendido, vai achar que você é grosseiro se você está usando o imperativo, mesmo que no final você coloque um please. A não ser que você tenha muita, mas muita intimidade com essa pessoa, você estiver falando de uma interação com mãe e filho, que rola isso muitas vezes, provavelmente não vai acontecer nem entre amigos. Ah, pega o café, abre a janela. É sempre could you, nananã, please. Can you, nananã, please. Então, lembrem-se sempre, vocês vão ver, provavelmente, se vocês tiverem alguma oportunidade de conversar com o nativo da língua inglesa, vocês vão ver que para a gente até parece que eles fazem um overuse, ou seja, um uso a mais, um uso extra de palavras como please, thank you, there you go, sorry, excuse me. Eles usam demais essas abordagens. As abordagens. Até, às vezes, um pouco mais do que nós estamos acostumados. Tá? Então, não é também uma questão estrutural, mas é uma questão de entender a cultura. E muitas vezes nós até somos percebidos como mal educados numa dessas interações, porque a gente não faz esse uso tão frequente. E não é como eu falo, não é uma questão estrutural de linguística, mas sim uma questão cultural. Eu sou filha de chilena, minha mãe fala espanhol desde pequenininho, então até isso eu falo que é uma questão de você entender. Então, minha mãe fala muito, por exemplo, no telefone, é muito comum ela atender o telefone e falar assim, o que você quer? O que queres? É normal demais falar isso. Mas pra gente, nós brasileiros, talvez a gente vai perceber isso como uma coisa grosseira, né? Você liga para a pessoa fala, o que você quer? Tipo, parece que você está incomodando a pessoa. E, na verdade, não é nada disso. Então, é só uma questão mesmo de que lá eles falam assim e tá tudo bem, ninguém se ofende com isso, ninguém fica chateado com esse tipo de interação. Então, é interessante a gente ver essas nuances também do idioma para que você não pareça, né, mal educado, grosseiro, até porque essa, obviamente, não é a nossa intenção. Bom, agora a gente vai falar da próxima frase aí, e aí a gente tem uma frase que diz assim, what? I don't understand. What? I don't understand. Tá? Então, presta atenção aí nessa frase. Olha lá, a gente também, novamente, não tem nada de errado estruturalmente falando. A não ser que depois desse verbo understand, a gente podia encaixar um it aí, que ia ficar melhor ainda, né? Então, what? I don't understand it. E em português, pensa bem, tá tudo bem. Você fala, quê? Não entendi. Não tem problema nenhum. Porém, em inglês, não vai funcionar desse jeito. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala what em inglês, para um nativo da língua inglesa, ele só emprega essa palavra quando a gente está falando de surpresa ou quando você quer chamar alguém para briga.
tá? Então, uma pessoa te conta uma super notícia e você fala, quê? What? Então, nesse caso, você pode usar o what. Ou, de repente, você está muito bravo com a pessoa e fala, o que você falou aí? What? Então, é nesse contexto que eles empregam, nesses dois contextos que eles empregam a palavra what. Então, quando você não entender alguma coisa, o mais ideal, a frase mais ideal seria dizer sorry, poderia ser can you repeat, please, come again. Tá? Então, a gente pode usar outras frases que ficariam melhor. O sorry sempre soa bom, vamos dizer, soa bem, e também soa educado. Você vai parecer educadinho quando você usar isso numa interação. Uma outra coisa interessante é que, provavelmente, numa interação mais do dia a dia, você não vai ver uma pessoa falando I didn't understand, como a maioria dos alunos espera. Por quê? Porque em português, quando você não entende, a gente geralmente joga esse verbo para o passado. Né? Então, eu vou falar, eu não entendi, então eu estou usando o pretérito. Em inglês é muito comum a gente usar eu não entendo no presente. Então, é muito comum a pessoa falar alguma coisa, em vez de você dizer I didn't understand, você diz I don't understand. Tá? E uma outra curiosidade muito legal também, que acontece muito, as pessoas me perguntam muito isso. Por exemplo, você olha uma camiseta de alguém e fala, nossa, eu adorei essa camiseta. Em português, novamente, nós usamos isso no passado. Né? Nossa, que camiseta legal. E aí, quando o brasileiro vai falar isso em inglês, ele geralmente transfere essa mesma estrutura para o inglês. Então, ele fala, oh, I loved your shirt. Não que esteja errado, não que eles não vão entender, mas você vai ver que o nativo da língua inglesa geralmente não vai falar desse jeito. Ele vai falar, I love your shirt, or I like that telephone you're using, or qualquer uma dessas coisas que ele vai dizer. Ele vai falar, eu gosto, eu adoro, e ele não vai dizer para você no passado. Então, fica ligadinho, porque também é uma questão muito mais cultural do que uma questão linguística, beleza? Muito bem. Aí a gente tem também a nossa próxima frase, que é o repeat, please. Repeat, please. Então, novamente, gente, o que eu vou pedir para vocês é pensem sempre, quando você for fazer o uso do imperativo, a não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa, prefira não usar. Então, can you repeat, please? Could you repeat, please? Can you say it again? Can you say it again? Também é um jeito legal de você falar e pedir, fazer a pessoa entender que você não entendeu, que você prefere que ela responda. Legal? Combinado? Fácil? Já entenderam? Agora eu vou fazer assim, eu vou chamar a Jússi para ver se ela tem alguma pergunta e algum comentário, se o pessoal foi se identificando aí, percebendo que não tinham erros estruturais, Jússi. Isso aí, Marcela. Olha só, pessoal, a gente teve um delay aqui também, depois o pessoal começou a escrever, e aí já tinha passado a bola para você, mas foi ótimo, porque eu estou aqui no canal dos professores também, e eles estão se ajudando aqui, trocando ideias e dando exemplos, está super legal. E eu queria só trazer alguns comentários dos alunos. Obrigada, alunos, por estarem participando também. A gente tem aqui um comentário da Ana Laura, a Ana do 8º ano. Ela disse assim, eu não vi nenhum erro. Então, olha que legal, Ana. Espero que agora, depois que a professora Marcela explicou, você tenha conseguido entender essas pequenas nuances. Lembra que a gente falou que a aula hoje tem algumas coisas que são difíceis até para quem está no avançado, porque não significa que a estrutura linguística está errada. Então, você olha e você fala, não, tá certo do ponto de vista do inglês, da estrutura da língua, mas tem questões culturais que a professora ressaltou aqui que são super bacanas. Eu queria também pedir aqui, em nome do Luan, 7º ano, falou assim, professora, traduz para mim aí. Então, se você puder agora, na retomada, puder trabalhar cada uma das frases e traduzir para os alunos que são mais iniciantes, vai ser super legal. E o Rafael do 9º ano falou assim, poxa, imperativo é quando a gente dá ordem ou aviso, então vale retomar o que significa o imperativo para ele conseguir identificar essas nuances aí nas suas explicações, tá bom? Ezequiel do 6º ano, não sei se é Ezequiel, fica com a gente, hein? 6º ano, tá bem no comecinho, mas fica aí para aprender o inglês com a gente. Pode ir lá, Marcela. Legal.
Então, vamos falar das frases, vou fazer a tradução aí para vocês de cada uma dessas frases e explicar de novo, fazer uma retomada do que é o imperativo em português e como ele é feito em inglês também. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aí nas frases. A primeira frase que tinha aí é Can you give me your number, please? Can you give me your number, please? Significa, você pode me dar o seu número, por favor? Então, não tem nada de errado, a gente só vai evitar esse uso do give me, tá? O verbo give é o verbo dar em inglês. Depois, a segunda frase que a gente tem aí é a frase I want a piece of pie. I want a piece of pie significa eu quero um pedaço de torta. E, novamente, também não tem nada de errado aí nessa estrutura, a gente só vai evitar o uso do verbo want para não parecer grosseiro. Eu tenho um vídeo no meu canal que foi um dos mais vistos, o canal que se chama Não Diga I Want. E não é que você não pode dizer I want nunca na sua vida, mas nesse contexto de fazer pedido é melhor evitar para você não sair parecendo grosseiro ou ofensivo. Beleza? A próxima frase que a gente tem aí é o pass the salt. Pass the salt. Então, você vai dar uma olhadinha aí, vai ver, inclusive, que se escreve com A, mas a pronúncia da palavra é com O. A gente não vai falar salt, e sim salt. E o que significa pass the salt? Passe o sal. Então, aqui a gente está falando especificamente do uso do imperativo. O que é o imperativo, Luana? Olha só, imperativo é quando a gente dá uma ordem para a pessoa. Então, faça, coma, pegue, suba, desça. Toda vez que a gente está dando uma ordem desse tipo, a gente está usando o imperativo. Em inglês, ele também existe, ele é muito fácil de fazer, tá? Os verbos, quando eles estão, vamos dizer assim, sem nada, sem mexer em nada, a gente fala que eles estão no infinitivo. A gente não fez nada, não conjugou, não está no presente, não está no passado, não está no futuro, ele está ali sem nenhuma mudança nele, combinado? Então, quando ele está sem nenhuma mudança, em inglês ele tem uma marca. Em português ele tem 3 marcas, em inglês ele tem uma só. Qual é a marca do português? Finalização ar, finalização er, finalização ir. Então, comer está no infinitivo, falar está no infinitivo, dormir está no infinitivo. Quando a gente vai conjugar, o que a gente faz? A gente tira esse ar, ir e vai conjugando, fazendo a alteração do verbo. Em inglês é muito mais fácil. Mas todos os verbos que estão no infinitivo, ele tem uma marquinha no começo dele, que é a marquinha do to. Então, to go, ir. To stay, ficar. To eat, comer, tá? Então, a gente coloca esse to. Para você fazer o uso do imperativo, você apenas tira o to. Então, se eu falo eat, eu estou falando coma. Então, eu estou te dando uma ordem. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque se você não tiver muita intimidade com a pessoa, o ideal é a gente não fazer o uso do imperativo em inglês para não soar grosseiro. Beleza? Acho que a gente conseguiu explicar aí o que era o imperativo para vocês. Vamos para a próxima frase que está aí, é What I don't understand, que é o que eu não entendo, né? É isso que está escrito aí. Mas, como eu falei para vocês, procure não usar o what quando você não entendeu alguma coisa, para você não soar novamente grosseiro, porque realmente parece ou que você está chamando a pessoa para briga, ou parece que você está muito surpreso com alguma coisa. E por último, a gente tem o famoso repeat, please. Repete, por favor. E nesse caso também a gente está fazendo uso do imperativo nessa frase. Ou seja, eu só peguei o verbo, tirei o to e coloquei um please ali. Mas mesmo que você coloque um please, que fala... Porque em português a gente pode até fazer uma coisinha tipo assim, por favorzinho, né? E quando a gente faz isso, parece um pouco mais suave. Mas em inglês, nem você colocando esse please aí parece um pouco mais suave, não. Então, eu não recomendo, gente, que vocês façam isso quando vocês façam isso quando vocês estiverem conversando com um nativo da língua inglesa. Beleza? Podemos seguir para a nossa próxima batch, fornada em inglês, que você fala assim, batch. Para a nossa próxima fornada de frases, a gente ainda vai ficar nos erros mais culturais e depois a gente vai passar um pouquinho mais para frente para outros tipos de erro, combinado? Então eu vou colocar mais frases aí para vocês e agora eu acho que em 1 minutinho vocês vão conseguir resolver isso muito fácil, porque agora vocês já sacaram o que eu estou querendo dizer quando eu falo de erros e quando a gente fala de erros culturais, combinado? Então a gente pode colocar aí na tela para eles as próximas frases e dar 1 minutinho para eles.
Bom, olha só, estou acompanhando aqui mais no canal dos professores, por enquanto foram os que deu tempo do pessoal registrar aqui para a gente. Depois eu posso ir trazendo dos alunos que estão chegando aqui para mim. O pessoal ficou bastante focado na primeira, né? Porque são 4, então 1 minutinho, vamos focar na primeira. E na primeira a gente viu assim, a professora Isabela falando que o speak aqui está com o imperativo, então já lembrando da sua dica ali que você acabou de dar. A professora Mônica corrigiu, colocou could you speak? E a gente pode ver se está correto. A professora Andressa colocou assim, can you speak slowly, please? Vamos ver se é a forma mais adequada e outras possibilidades. Então, a professora Isabela ressaltou could you, e ela ainda colocou um I'm sorry no começo, né? Para essa ideia de marcar mesmo o cuidado na hora da gente pedir ali para repetir ou falar devagar, né? O que mais? Vamos ver aqui. O professor Paulo colocou assim, slow down, please, I'm sorry. Please let me know if they call me, que é a outra frase, né? E aí foi. A professora Isabela falou, foi muito rápido, não deu tempo não. Então, talvez o que a gente pode fazer, Marcela, é tentar trabalhar uma por uma, e aí você dá um tempinho para o pessoal pensar na próxima. O que você acha? Não sei. Sem problema nenhum, tá ótimo. Muito bem, então o pessoal tá muito já ligadinho, viu? Obrigada, professores que estão aí. Muito obrigada, meus colegas queridos que estão participando. E vocês deram sugestões maravilhosas, excelentes e super eficazes. O can you, could you, são frases excelentes. Muita gente pergunta e fica nessa dúvida de existe diferença entre o can e o could? Existe um mito, tá? Mas não é um mito mesmo, que o could é um pouquinho mais educado. Vamos dizer assim, os dois são iguais, você pode usar. A diferença é que o could, na verdade, ele é o passado do verbo can. Então, seria um poderia, podia. Então, talvez ele soe um pouco mais educadinho, mas você pode usar qualquer um dos dois, tanto o can quanto o could, para fazer esse pedido. Então, nessa primeira frase do speak slowly, please, fale devagar, por favor, poderia sim ser o can you speak slowly, please, or could you speak slowly, please. Então, novamente, a gente também não vai evitar o uso do imperativo, né? Então, e uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar, gente, é que às vezes as pessoas, quando estão começando a aprender, estão começando as suas interações, elas têm muita vergonha de não entender ou vergonha de pedir para repetir. Mas pensa bem, se a gente está fazendo uma interação em português e você não entende, vamos imaginar que a sua professora chegou na sala de aula e deu um monte de instrução de tarefa para você. Olha, você precisa fazer a tarefa da página 255, exercício 1, 2, 3, o terceiro é de múltipla escolha, lá, lá. Então, ela deu um monte de instrução e você não teve tempo de acompanhar. Você não conseguiu entender. O que você vai fazer? Você vai sair andando e fingir que não era com você? Não, você vai perguntar para a professora, professora, você pode explicar um pouco mais devagar? Eu não entendi. Repete aquele negócio lá na página 200 e tal. Então, não tem problema nenhum. O nativo jamais vai ficar chateado com você, ou ele vai ficar pensando que você é incompetente de alguma forma, porque você não sabe ou não entendeu alguma coisa. Então, não tem problema nenhum você pedir para ele falar mais devagar, ou pedir para repetir, eles não vão ficar ofendidos. Pensa assim, ó. Se fosse ao contrário, né? Se fosse um gringo tentando falar português, você não ia ajudar? Você ia ficar irritado? Não, você ia ajudar ele do mesmo jeito. Então, é essa mentalidade que a gente vai manter aqui, tá? A próxima frase aí, eu coloquei de propósito uma frase que está correta, excuse me, que pode ser usado como com licença, e ela também pode ser usado em um momento específico, quando você não entende alguma coisa, excuse me. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que se chama tonalidade, tá? Essa frase, especificamente, ela é muito usada quando você, não é que você não entendeu o que a pessoa quis dizer, mas quando você tá, tipo... O que é que você está falando aí, meu filho? Então, quando você está bravo desse tanto, você fala, peraí. Esse excuse me, dependendo da tonalidade que você coloca, ele pode ser interpretado desse jeito. Então, vamos imaginar que você não entendeu o que a pessoa está falando, e aí você vira para ela e fala, excuse me, com essa cara, a pessoa pode entender que você está falando, o
que é que você está falando aí? Então, pode parecer grosseiro ou até que você está chamando a pessoa para brigar, tá? Então, o ideal é que a gente use esse excuse me no sentido sempre de pedir licença, bateu na porta, vou entrar, excuse me, uma coisa muito importante, tá? Então, isso aconteceu comigo e eu percebi muito. Os nativos, eles respeitam muito o personal space, o espaço pessoal das pessoas. Hoje nós estamos em tempos de distanciamento social, então é mais comum a gente dar um espaço, né? Quando a gente está na fila, a gente dá um espaço agora. Mas em comum, a gente não é muito assim. Nós, brasileiros, a gente é um pouco do calor humano, né? Do abraço, do toque. Então, na fila, por exemplo, a gente não se comportava desse jeito. A gente chegava muito pertinho da pessoa. E isso é esquisito para um nativo da língua inglesa, né? Eles não acham isso muito confortável. Então, é muito comum eles passarem perto, mas nem encostar em você. Isso aconteceu comigo várias vezes. Mas, tipo, invadir o seu personal space e pedir licença para isso. Excuse me, tá? Porque ele vai passar ou com um carrinho no mercado, ou ele vai passar em algum momento ali muito perto de você. Tá? É muito louco isso, né? Se você for pensar, mas é só uma questão cultural também, novamente. Então, pode acontecer, já aconteceu com alunos meus, de estar conversando, principalmente com ingleses, que eles têm um espaço ainda um pouco maior, de você estar conversando e eles chegarem para trás. Fala, opa, peraí. E eu tinha uma aluna que ela sempre fala assim, será que eu tô com bafo? Será que eu tô, sei lá, com cheiro de suor? Porque toda vez que eu converso com eles, eles dão um passo para trás. E, na verdade, é uma questão cultural mesmo. Ela não estava com bafo nem nada, mas porque eles dão esse distanciamento maior. Legal? Então é importante a gente entender a cultura só para a gente não dar fora, né? Em inglês a gente tem um ditado que diz assim, when in Rome, do as Romans do. When in Rome, do as Romans do. Então, quando você estiver em Roma, faça como os romanos fazem. Que é uma frase para você aprender a lidar com essas questões culturais mesmo. Beleza, vamos para a nossa próxima frase. E aí tem um professor ou uma professora que já deu a dica bem legal, que foi, if they call me, tell me. E a pessoa, acho que foi, não sei quem foi que falou, mas escreveu a frase assim, let me know if they call me, if they call me. Então, nesse caso, vamos ver primeiro o que significa essa frase. Se eles me ligarem, me chamarem, me diga. E isso em português é muito comum. Você fala, me fala, tá? Depois você me fala. Depois você dá uma lidinha lá na mensagem que eu te mandei e me fala. E aí, o que acontece? Quando esse aluno vai falar inglês, ele acaba transpondo esse me fala aí pro inglês. Me fala, me avisa, tá? E em inglês, geralmente, a gente não vai usar esse tell me, porque, novamente, a gente está pensando aqui também no uso do imperativo. Nesse caso, esse tell me também pode soar um pouco agressivo. Então, o ideal seria a gente usar essa frase fofinha que eles usam muito, que é o let me know. Traduzindo ao pé da letra é meio esquisito, porque a gente não fala desse jeito, né? Então, let me know significa deixe-me saber, é isso que significa. Mas é muito comum. E eu falo que uma das maneiras mais legais, e a gente vai falar um pouquinho disso, vai aprofundar um pouquinho nesse assunto, de você aprender inglês, não é que é proibido traduzir, mas você fazer traduções que vão ser eficientes entre os idiomas. Se você traduz let me know, por exemplo, como deixe-me saber, talvez você nunca use essa frase. Mas se você traduz let me know como me avisa, me fala, talvez você vai usar com muito mais frequência. A gente vai aprofundar nisso já já. Combinado? E vamos para a nossa próxima frase, que é I'm sorry for my English. E essa é uma frase muito comum na boca dos alunos brasileiros. Me desculpa pelo meu inglês. I'm sorry for my English. E uma coisa que eu queria ressaltar é que aqui também não tem nada de errado, mas que você evite pedir desculpas pelo seu inglês. Quando você fala, isso não é ofensivo, não é de maneira nenhuma rude, mas isso, de repente, diminui a sua percepção de você mesmo e a pessoa também começa a te olhar, tipo, mas por que você está pedindo desculpa? Na verdade, quando você chega para falar com uma pessoa que é estrangeira, com um sotaque pesado, um broken English, que a gente chama, ele vai achar isso de você, que você é muito mais corajoso do que ao contrário, porque você está se expondo, porque você está tentando. Quando você está fazendo uma interação com um nativo, ele não está julgando o seu inglês, pelo contrário, ele está falando, caramba,
que legal que você está falando inglês, você está tentando falar o meu idioma. Então, assim, tenha essa mesma percepção que nós brasileiros temos com os gringos. Quando um gringo fala tudo erradinho, eu querer comer, eu sabo, a gente acha até bonitinho, porque a gente está vendo também que esse não é o idioma nativo dessa pessoa e ela está tentando. Então não há mal nenhum, não tem problema nenhum se o seu inglês ainda não é perfeito, se as suas estruturas ainda não estão maravilhosas, não tem problema nenhum. Então não peça desculpas pelo seu inglês. Vai tentando, se precisar, pede para repetir, pede para falar mais devagar, falar, não precisa pedir I'm sorry, só, ok, let me think, deixa eu pensar, e pronto, aí você já tem o seu espaço de pensamento, você não precisa necessariamente pedir desculpa sempre pelo seu inglês. Não ressalte os seus erros, apenas vá praticando, que você vai ver que cada vez que você praticar, vai ficar cada vez melhor. Agora eu vou passar para a Ju, ver se ela tem aí um comentário, o que o pessoal achou, se eles acharam, às vezes foi mais fácil dessa vez. Me conta aí, Ju. Olha, uma maravilha ver os alunos participando, alunos do 6º ano, que são tão pequenininhos, eu acho muito fofo, estão aqui com a gente, e aí assim, eu vou passar vários comentários, tá? A gente pode ir batendo uma bola aqui, mas eu queria te perguntar, porque a Suiane, do 3º ano do ensino médio, ela colocou assim, na primeira fase podia ser o can, ela colocou assim, can you speak slowly, please? Então, você fez o comentário, se você puder retomar. Aí, também a Rafaela do ensino médio, ela colocou assim, can you speak, please? Ela colocou que o slowly estaria errado. Então, também, se você puder comentar, seria bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma da primeira. A Mariane, do 6º ano, colocou, né, a correção dela aqui, can you speak slowly, please? E a Ingrid, do 6º ano, colocou, speak slowly, please. Então, a gente viu aqui que tem aluno que colocou o slowly apenas, colocou um please no final, não colocou o can ou o could. E a gente tem alunos que colocaram o can no começo. Aí eu queria que, especificamente dessa primeira, se você pudesse fazer esse comentário, o que você acha das contribuições dos alunos aqui? Legal. Primeiro de tudo, parabéns por vocês estarem aqui em pleno sábado para aproveitar conteúdos de inglês. Um beijo para vocês todos que estão assistindo. Então, a gente vai falar um pouquinho desse Speak Slowly, Please. Primeiro, a gente não pode tirar esse slowly, porque o slowly é o devagar, né? Fala devagar, por favor. Então, nesse caso, a gente tirar esse slowly e a pessoa entender só que você está falando, fale, por favor. Tá? E o ideal mesmo seria ou a gente completar com esse can you speak slowly, please, ou também complementar com could you speak slowly. Tanto um quanto o outro, os dois ficariam ótimos, a pessoa vai entender e você não vai soar muito imperativo, você não vai soar muito grosseiro usando só um fala devagar aí, tá? Porque pode ser que você soe um pouquinho indelicado, vamos dizer assim. E a gente não é indelicado, nós somos todos delicadinhos, então a gente vai falar com esse can, com esse could no começo, vai ficar melhor, beleza? Estou muito feliz com as interações de vocês, viu, gente? Estou achando muito legal vocês irem comentando. E acho que uma das coisas mais legais que a gente tem que ter aqui em mente é vocês colocarem na cabecinha de vocês que às vezes não é só sobre estruturas, não é só sobre a gramática, o vocabulário que você sabe. Muitas vezes tem coisas que você vai aprender só na prática, vivenciando coisas, e um lugar que vocês podem usar com muito, sem parcimônia, sem nenhuma moderação, são os filmes e as séries como referência, porque eles vão trazer muito da vida real, daqueles comentários e daquelas frases do cotidiano, e aí você também consegue ganhar um pouco dessas nuances. De repente, você não está pensando, você não tem um amigo gringo, você ainda não tem esse tipo de interação na sua vida, mas é legal porque isso também vai te preparando para se algum momento isso chegar. Na minha jornada do inglês, eu aprendi muito no tradicional, dentro da caixinha, então eu aprendi muitas estruturas linguísticas extremamente corretas. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu já dava aula desde os meus 16 anos,
Eu comecei a dar aula muito cedo, porque eu comecei a dar aula para os meus amigos da escola, e aí eu já tinha certificação internacional, então eu tinha um nível de gramática, conhecimento de vocabulário muito alto. Mas quando eu cheguei lá na vida real, eu percebi que as interações não eram exatamente iguais àquelas que eu aprendi no livro. Então eu percebi um gap muito grande. Isso me deixou muito frustrada, muito insegura. Então, se você se acostuma com esse tipo de inglês mais real, que você realmente vai encontrar na vida, você não tem esse baque que eu tive, de falar, nossa, mas aonde está aquela estrutura toda? Por que eu não posso usar isso? Por que quando eu falo com as pessoas, elas ficam me olhando com uma cara ruim? De repente, você está falando estruturalmente correto, mas você não está obedecendo algumas coisas que têm a ver com a cultura do país ou a cultura daquela pessoa. Então, é importante a gente ir se preparando para isso. Por isso que eu trouxe também esses assuntos para a gente discutir. Agora eu vou pedir aí para o pessoal da produção para colocar lá naquele slide onde fala sobre o mito de pensar em inglês. Todo e qualquer aluno de inglês brasileiro já ouviu falar sobre, se você quiser falar inglês, você precisa pensar em inglês. Então eu vou pedir para o pessoal até comentar se vocês já viram essa frase, se alguém já falou isso para vocês, se alguém já comentou, porque essa é uma crença muito comum. E eu falo que isso é um mito. Desculpa, gente. Que isso é um mito, por quê? Eu vou falar um pouquinho de como funciona o aprendizado na sua mente, tá? Então, isso é muito importante que você entenda. A nossa mente, ela aprende por analogia. Ou seja, quando você não sabe ou não conhece alguma coisa, o seu cérebro, para aprender aquela coisa, ele faz uma comparação com alguma coisa que você já tem dentro do seu banco de dados, né? Então, você tem já alguma informação aqui, ele busca a informação que você já tem dentro da sua cabecinha e faz um comparativo. Vamos imaginar isso, esse paralelo, vou fazer essa analogia em português para você entender o que eu quero dizer. Vamos imaginar que você é uma criança muito pequenininha que está aprendendo a falar. Tem 3, 4 aninhos. E criança dessa idade faz muita pergunta, porque eles têm curiosidade de saber tudo. Então, você escutou uma palavra nova, a palavra poltrona, tá? E você não sabe o que poltrona significa. Então, você vai atrás da sua mãe e fala, mãe, o que é poltrona? A sua mãe vai virar para você e vai falar assim, filho, se ela não puder te mostrar o que é no momento, ela vai falar, filho, filha, é o seguinte, uma poltrona é igual a uma cadeira. Só que ela é uma cadeira maior, mais fofinha, que tem braços para você apoiar e que também parece um pouco um sofá. Como se fosse um sofá para uma pessoa só. Então, o que a sua mãe fez? Ela buscou uma informação que você já tinha. Você já sabia o que era uma cadeira, você já sabia o que era um sofá. Então, ela foi usando o quê? O que você já continha aqui dentro da sua cabecinha, o que você já tinha no seu banco de dados, para você aprender. Então, você viu uma coisa que você não conhecia, poltrona, compor alguma coisa que você conhecia, cadeira, sofá, fofinho, e você aprendeu. Então, é praticamente impossível que o seu cérebro não faça isso de maneira totalmente automática quando você está começando a aprender inglês. Ele quer saber o referencial em português, ele vai buscar o referencial em português. Por que isso pode ser um problema? Se você fizer sempre traduções literais, ou seja, traduzir sempre ao pé da letra, isso pode sim te atrapalhar. Mas lembra daquela frase que a gente falou agora há pouco, tell me ou let me know? Então, quando a gente pensa em fazer traduções, a gente não pensa só na palavra por palavra, vamos pensar em uso. Como que eu uso essa frase naquele idioma e as duas são, vamos dizer assim, iguais, tá? É lógico que quando você traduz o let me know, elas não são iguais. Deixe-me saber, não é igual a me diz, me fala, me conta. Não é igual. Mas nós usamos nas mesmas situações. Então, a gente tem que ter isso muito, muito na nossa mente. Fazer um comparativo com aquilo que você usa em português não é errado, é natural para o seu cérebro, e combater isso só vai te deixar mais ansioso e nervoso. Eu imagino que a Lúcia deve ter algum comentário aí, que o pessoal falando, nossa, eu fico ansiosa quando minha professora ou meu professor, ou sei lá quem, me fala que eu tenho que pensar em inglês. Acontece isso aí, Ju? Você me conta.
Olha, primeiro eu queria te passar os elogios, os professores estão aqui, os alunos também conversando e dizendo que super aula, a professora Regiane colocou aqui, e a gente realmente tem essa confirmação, né, de quem nunca ouviu esse mito, e muitas vezes a gente internaliza esse mito na nossa cabeça e a gente acha que nunca vai chegar nesse nível. Né? E aí isso cria uma barreira para a gente falar, gente, eu não cheguei aí ainda, então significa que eu não estou avançando. Então foi muito bom você colocar isso, porque eu acho que é uma coisa super séria, né? Quando a gente cria essas limitações na nossa cabeça, né? Aí eu tenho um comentário aqui, ainda pensando nas frases anteriores, que eu achei muito bacana. A professora Isabela colocou assim: o excuse me também, o pessoal ficou aqui intrigado com excuse me, vou voltar nele. A Tainara, da terceira série do ensino médio, ela fala assim, na segunda frase, a gente poderia usar o please, então vamos retomar ela um pouquinho, você pode comentar isso. O Otávio do sexto ano falou, não entendi. Né, as frases que a gente trabalhou aqui, não tem problema, Otávio, acho que estar exposto à língua, a professora pode falar, estar exposto à língua e olhando e ouvindo, entendendo, vai ajudando a gente a construir um repertório sobre a língua. E aos poucos a gente vai aprendendo sobre ela, e depois você vai ter interesse de aprofundar, de entender coisas mais específicas. O bom da gente estar nesse momento aqui, 2020, é que tem muito conteúdo na internet. Né? Esse conteúdo que a gente está fazendo agora está aberto na televisão, está no YouTube depois para todo mundo. A gente tem muito acesso à língua, não só a língua inglesa, mas a língua francesa, ao chinês. Se você quiser acessar conteúdos de outras línguas, é só você procurar na internet, no YouTube, e você vai ter muito conteúdo. Então, não tem problema, Otávio. Já vale você estar aqui com a gente, viu? O Samuel falou, teacher, please, speak my name. Então, Samuel, estou falando seu nome, fica com a gente também. A Tainá, dentro da mesma lógica ali da Tainara, ela falou assim, que o excuse me soa como grosseiro, por causa da exclamação e do tom imperativo. Então, você já tinha falado, né, Marcela, desses pontos, vale a gente retomar para o pessoal aqui. E a Suiane fala assim para mim, fico tão feliz quando os professores leem meu nome certo. Eu também sou dessa escola, viu? Porque meu nome não é fácil e todo mundo, às vezes, me chamam de Juice, né? Até brincando com o inglês aí, né? Do Juice, também erra o meu nome. Então, Suiane, acertei e tô feliz. E aí, só para fechar o excuse me, tem um comentário da Isabela, a professora. Ela fala assim, sempre excuse me com falling intonation e não com rising intonation, né? Então, vale a pena a gente aprender mais uma coisa aqui, que ela está falando do falling intonation e do rising intonation. Isso serve para o inglês também, essa ideia da tonalidade, da gente marcar, fazer algum tipo de marcação na forma como a gente fala. Isso ajuda também no inglês ou é uma coisa muito da língua portuguesa, Marcela? Vamos lá, vamos falar primeiro, eu vou comentar aí sobre esse negócio do falling intonation, do rising intonation. Na verdade, nós temos algumas diferenças. Só para vocês entenderem, eu quero sempre falar isso para os meus alunos, eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha só, não se sinta culpado se você ainda não está fazendo essas automatizações de maneira tão rápida que não dá nem para perceber. Porque o que acontece? Na verdade, você não deixa de pensar em português. Você só faz associações que vão fazer isso ficar tão rápido na sua mente que parece que você nem está pensando e não está processando. Por exemplo, quando você fala português, existiu antes de você falar um pensamento que está mandando aquele comando para suas cordas vocais, para sua língua, para sua respiração acontecer e a fala sair. Só que isso acontece a 300 milhões de quilômetros por segundo dentro da sua mente subconsciente. Então você não está vendo isso acontecer, você não está vendo esse processamento acontecer. Então o que a gente quer fazer é praticar o inglês para que essa automatização fique tão rápida quanto ela é em português. Então parece até que você não está pensando em português. Na verdade, você está passando por esse filtro, só que está passando de maneira mais automatizada e sem fazer traduções muito literais, fazendo traduções, isso aqui eu uso nessa situação e aí vai ficar mais legal desse jeito. Legal? E também teve, acho que um aluno, foi Samuel, não sei se foi Samuel, que falou que estava aqui, mas não estava entendendo nada. O mais importante você está aqui e aí a gente vai traduzindo as frases e aí você vai aprendendo. Nem que você aprenda um excuse me aqui, já tá bom.
já é suficiente, já está fazendo diferença na sua vida. Abrindo aí a sua mente, que o inglês pode ser um grande, grande diferencial na sua vida, abrindo portas para novas oportunidades mais para frente, conhecer pessoas novas do mundo inteiro, né? E uma outra coisa que eu queria até comentar que a Jússi falou é, olha, gente, respeitem seus professores, respeitem seus pais, porque a gente aprendeu inglês numa época que não tinha Google, não tinha nada disso para a gente ficar pesquisando. Olha quanta riqueza de material tem dentro do YouTube, tem dentro aqui do canal, tem dentro do Google mesmo, que você pode sempre fazer suas pesquisas. Dentro do meu canal tem mais de 600 vídeos gratuitos para você ver. Então, você quer aprender inglês? Vai dar certo. Tem muita gente colocando conteúdo muito bom na internet e eu tenho certeza que você, se você se decidir de verdade, você consegue aprender. Tem muita informação. Muito bem. Ju, se temos aí algum comentário ou alguma outra coisinha que a gente precisa comentar ou podemos passar para a próxima? Só dizer que o pessoal do primeiro ano do ensino médio está gostando bastante. A gente recebeu aqui notícias de que o pessoal está curtindo. Deu uma travadinha no sinal, pessoal, a gente pede desculpas. Tem professora aqui, a Isabela, falou, poxa, bem na hora da explicação do Rising and Fall Intonation, quando você fala, no final você mostrou como ficaria, se você puder só mostrar como fica, então, para ficar bacana e ficar adequado com a questão da cultura, vai ser ótimo. E aí você pode seguir. Beleza. Combinado. Então, a questão do rising intonation, do falling intonation, só para explicar para vocês o que é. Entonação, na verdade, é aquela musicalidade que a gente dá para o idioma. Então, às vezes a gente sobe, às vezes a gente desce. Nem todo mundo se comunica com prosódia, mas o ideal, como o português é um idioma muito prosódico, ou seja, ele tem muito esse sobe e desce, em inglês também não é diferente. Mas a gente tem diferenças entre o nosso sobe e o nosso desce em português, tá? Então, esse excuse me, o ideal é a gente fazer uma entonação que cai mesmo. Excuse me, tá? E não excuse me, tá? Para não ficar essa sensação de que você tá querendo tirar satisfação com a pessoa, tá? Então, o ideal é a gente usar um falling mesmo. Nesse caso, a entonação que cai e não a entonação que sobe. Beleza? Muito bem, gente. Agora a gente vai falar de erros estruturais que acontecem muito, inclusive com alunos avançados. Eu trabalho com bastante mentoria e às vezes o aluno já está mais fluidinho, ele já está falando, mas de repente ele manda aí um desses. Então eu vou dar mais um minutinho para vocês. Vou colocar algumas frases na tela e eu quero ver vocês encontrarem. Acho que 2 minutos dessa vez para dar tempo de vocês perceberem todos os erros. Aqui nós temos erros estruturais e a gente já volta para falar deles. Bom, pessoal,
Tô vendo aqui, então, os comentários. A gente tem a primeira frase, que foi o pessoal se concentrou mais nesse começo. Depois, se você quiser, a gente pode fazer um bate-bola sobre as outras. Mas o pessoal sacou, hein? O I have 40 years old aí, o pessoal colocou não, é I am. Então, a gente tem aqui a Suiane, que apontou essa questão da estrutura. A gente tem alguns professores, o professor Maurício também apontou essa estrutura que está inadequada. A professora Maria Elisa também indicou essa estrutura. Professora Marisa, professora Mônica, professora Renata. Então, essa acho que o pessoal já conseguiu aí perceber. Você quer comentar um pouquinho? Legal, muito bom. Vamos fazer 2 comentários importantes. Primeiro, parabéns. Parabéns para vocês que já encontraram o erro. E aí também a gente vai pensar assim, ó, que em inglês a gente é uma idade. E em português a gente tem uma idade. Então em português eu falo eu tenho, e em inglês a gente vai usar o verbo to be. Eu sou tantos anos velha, né? Então eu sou 40 anos velha, é assim que a gente fala em português e em inglês, tá? Então I am 40 years old. Mas uma outra coisa para a gente comentar também, só sobre coisas mais práticas e do dia a dia, é que, em geral, esse years old, quando a gente está falando inglês de fato, ele não vai aparecer na frase. Em geral, a gente para lá só no número. I'm 40. Pensa em português. Quando alguém te pergunta a sua idade, alguém fala assim, Suiane, quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos de idade. Em geral, a gente não vai falar desse jeito. Então, vamos deixar esse years old na hora de falar, guardadinho lá. A gente sabe, a pessoa também já sabe, então você pode simplesmente falar I'm 15, I'm 12, I'm 40. Se você for se apresentar, se você for responder essa pergunta, para ficar uma coisa mais, vamos dizer, informal e não parecer uma coisa tão durinha, aquelas coisas que a gente aprende na caixinha dentro do livro, para ser uma coisa mais solta e mais parecida com aquilo que você vai falar na vida real. Beleza? Só para a gente entender, I am 44 years old significa eu tenho 40 anos, tá? Então, se você fizer essa tradução aí, seria mais ou menos equivalente a isso mesmo. Vamos para a nossa segunda frase. A segunda frase é We are in 12 in my classroom. We are in 12 in my classroom. Agora eu quero saber da Ju se alguém escreveu alguma coisa sobre essa frase, se alguém encontrou o erro, o que tem de errado aí, o que está esquisito nessa frase aí, apesar de que se a gente for traduzir, ela faz bastante sentido pra gente. Certo, eu estou olhando aqui, temos alguns comentários sobre ela, mas eu vou puxar o do professor Paulo Francisco, que ele colocou assim, There are 12 in my classroom. Então, there are 12 in my classroom. A professora Marcela vai traduzir pra gente. Acho que foi o pessoal deu uma pulada nessa aí, viu? Acho engraçado que o pessoal foi comentando as outras, mas essa pessoa deu uma puladinha. Então, talvez seja interessante a gente discutir por que pulamos essa e fomos para a próxima. Legal, muito bom, gente. Bom, pulou porque eu falei bem, pensando bem, traduzindo essa frase, ela faz muito sentido. Nós somos em 12. Na minha sala, a gente não fala assim em português, nós somos em 12 na minha família. Mas em inglês a gente não fala desse jeito e é esquisito para um nativo quando você fala desse jeito. Tá? Então o professor falou muito bem, a gente vai falar there are. O verbo there be é o verbo haver em inglês, tá? Que acontece muito dos alunos brasileiros, inclusive, usarem o verbo have para isso. E não é isso que a gente vai usar, a gente vai usar o verbo there be mesmo, que é there is ou there are. There is para singular, there are para plural. Então, tem um aluno, there is one student. Tem 12 alunos, there are 12 students. Então, nesse caso, quantos alunos tem na sua sala? There are 12 students in my classroom. É assim que a gente vai usar. Perfeito, teacher, você mandou bem aí, viu, no negócio. Muito bem. Vamos lá. Agora, a nossa próxima frase é uma frase um pouco mais desafiadora, até porque estruturalmente traduzindo ela fica exatamente maravilhosa, como a gente fala em português. Porque a gente fala assim, eu estudo inglês faz 12 anos, tá? E é muito comum o aluno, quando vai falar isso em inglês, ele traduzir desse jeito que tá aí na frase. Então, você tá olhando aí a frase, ela tá escrito I study English for 12 years. I study English for 12 years. Então, traduzindo palavra por palavra, você vai ver aí, eu estudo inglês por 12 anos, tá? Há 12 anos, seria mais ou menos isso. Porém,
Para um nativo da língua inglesa, quando a gente usa o presente, a gente está falando de hábitos e hábitos que acontecem com frequência. Exemplo, eu escovo o dente todos os dias, eu lavo a louça todos os dias, eu vou para academia 3 vezes por semana. Então, quando a gente usa o presente, a gente necessariamente está falando de coisas que se repetem com frequência. Mas quando a gente está falando que algo acontece há tanto tempo, faz 3 meses que isso acontece na minha vida. Eu faço isso desde que eu era pequenininho. Essa estrutura, ela nunca é feita com o present simple em inglês. Ela é sempre feita com uma estrutura que se chama present perfect. O present perfect é uma estrutura que poucos alunos usam, até porque quando a gente traduz, ela não faz muito sentido para o aluno brasileiro, mas ela é uma estrutura extremamente usada pelos nativos da língua inglesa. Como que ela é formada? Ela é formada sempre do have e mais um verbinho que vai estar no passado particípio. Tá? Se você ficou com muita dúvida sobre esse assunto, eu tenho 4 vídeos desse assunto específico no meu canal, para você ver como isso é complexo. Mas nesse caso, a gente vai preferir utilizar essa estrutura. Então, o ideal seria nós traduzirmos essa frase como I have studied English for 12 years. I have studied, então estou usando have e estou usando o verbo study no passado. Studied. I have studied English for 12 years. Ou eu posso também utilizar o present perfect continuous, que é I have been studying English for 12 years. Então, nessas duas traduções, ele fica perfeito, o nativo vai entender muito bem o que você está querendo dizer. Agora, se você falar só com o study, pode ser que ele fique na dúvida se você está querendo falar de frequência, se isso está acontecendo na sua vida ainda ou não acontece mais. Então, pode haver uma ruptura aí na comunicação. Essa é uma estrutura realmente mais desafiadora, vamos dizer assim. Eu falo que ela que mantém os professores de inglês, né, dando aula, porque ela pode ser um pouquinho mais desafiadora do que as outras. Até porque as conjugações verbais em inglês são muito mais simples do que são em português. Mas esse tempo verbal pode deixar você um pouco confuso. Então é legal se você for se aprofundar um pouco mais no inglês, começar a falar com nativos, você vai ver que eles empregam muito e é importante você saber. Beleza? Muito bem, gente. Ficou alguma dúvida aí, Jússi, sobre essa frase especificamente? Porque essa é uma frase mais desafiadora, né? Eu acho que aí a galera deve ter comentado alguma coisa aí. Vamos saber do pessoal o que eles estão achando dessa frase, se eles conseguiram encontrar esse erro aí. Certo. Bom, a gente tem aqui alguns comentários. Eu queria trazer algumas outras opções que apareceram para você poder comentar se seriam adequadas ou não. A primeira delas é da professora Maria Júlia, que colocou assim: I study English since I'm 12. Então, só para você comentar, o que significaria essa frase em contraposição à sua opção, né, que você está querendo trazer. E tem uma outra bacana aqui, que eu acho que é uma discussão um pouquinho também mais, do ponto de vista linguístico, um pouquinho mais profunda, mas tem o professor aqui, deixa eu só voltar. A professora Elizabeth colocou: I have been studying English for 2 years. Então, de novo, né, que não está escrito. I have been studying English for 2 years. E aí, é a mesma coisa, professora? A gente está falando coisas muito diferentes? Vamos lá, vamos comentar isso daí. Olha só, primeiro de tudo, a outra frase que a gente falou, que a professora comentou, a primeira, I study English, trocando a estrutura por um since, ela não necessariamente fica correta porque a gente está usando um since. O ideal é a gente não fazer uso do simple present mesmo nesse tipo de estrutura. Um nativo jamais faria, tá? Então, o ideal é a gente usar o uso do present perfect mesmo, que é essa estrutura com have, mais um verbo no passado particípio, ou fazer o uso, como foi dito aí no exemplo, que ficou muito, muito bom, que é o uso do present perfect continuous ou present perfect progressive. Os dois significam a mesma coisa. Então, ela é uma estrutura também construída com o verbo have, mais been, mais ing, tá? Então, é o mais ideal, vamos dizer assim, quando a gente está falando de coisas que estão acontecendo há tanto tempo na minha vida. Faz 3 dias, faz 3 horas, faz 2 anos que eu faço inglês. Qualquer coisa que venha acontecendo há algum tempo, o ideal é a gente fazer o uso dessa estrutura especificamente, que é uma estrutura um pouco mais aprofundadinha do inglês, mas que vale muito a pena você ter em mente na hora de usar. Então, a gente não vai escolher usar
o presente simples, tá? Então, I study estaria descartado aqui, vamos dizer assim, nessa frase. Agora, vamos seguir com a nossa próxima frase. Eu acho que esse é um dos erros mais bobinhos, vamos dizer, porque é um erro muito bobinho, mas que eu vejo muitas pessoas cometerem, já corrigi muitas vezes esse mesmo erro, que é o I need go to São Paulo soon. I need go to São Paulo soon. Então, traduzindo essa frase, eu preciso ir a São Paulo em breve, logo, tá? Então, esse soon significa isso daí. O problema é que quando você vai traduzir essa frase, ela faz todo sentido em português, eu preciso ir, né? Porém, o verbo need é um verbo que exige depois dele o uso do to, se você for complementar com outro verbo. Então, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso comer, eu preciso dormir, vai precisar do uso desse to para ligar um com o outro. Então, I need to go. Eu preciso dormir, I need to sleep. Eu preciso comer, I need to eat. Então, a gente sempre vai colocar esse to aí, se a gente for complementar esse verbo need, que é o verbo precisar, com essa preposição to. Então, eu preciso ir a São Paulo, I need to go to São Paulo very soon. Fica um pouco esquisito, porque a gente tem dois tos nessa frase, mas é assim mesmo que você vai falar, não tem problema nenhum. Beleza? E agora, seguindo aí para a nossa próxima frase, a gente tem a frase assim, ó. The situation have to be analyzed. The situation have to be analyzed. E aqui acontece muito esse erro, não por uma questão das pessoas não saberem conjugar o presente simples em inglês, tá? Não é um problema desse. O problema é que as pessoas não referem ou não fazem essa relação que the situation poderia ser substituído pelo pronome it, tá? Só para vocês entenderem rapidamente. Em inglês, a gente conjuga os verbos no presente diferente de português. Em português é uma confusão, uma salada, porque cada pessoa conjuga do jeito. Então, vamos imaginar aqui o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. Então, a gente tem 6 inflexões diferentes. Ou seja, cada verbo é de um jeito, para cada pessoa diferente. Em inglês não funciona assim, graças a Deus. É muito mais fácil. A gente tem 2 inflexões. É have, I have, you have, we have e they have. E os fresquinhos, que eu falo que eles são diferentes, o he, o she e o it, a gente vai conjugar como has, tá? Então, a gente vai conjugar como terceira pessoa. Essa terceira pessoa no presente leva um S em inglês, beleza? Então, você saber disso, ótimo, maravilhoso. O problema é que muita gente lembra que he precisa desse S, que she precisa desse S, que it também precisa desse S. O problema é que quando a gente usa um sujeito diferente, como the situation, my brother, the water, aí as pessoas esquecem que a gente está falando também da terceira pessoa. Então, essa frase ficaria assim, correta. The situation has to be analyzed. A situação precisa ser analisada. É assim que a gente vai traduzir essa frase. E aí a gente não vai usar o have. A gente vai usar o has, porque a gente está falando de uma terceira pessoa. Legal, Júlio. Será que o pessoal acertou essa daí? Ficou em dúvida? Acho que a gente pode comentar as últimas 2, né? Perfeito. Olha só, essa do I need go to São Paulo soon, o pessoal ficou esperto. A gente tem aqui a aluna, não foi colocado aqui da onde ela, acho que a Camille do 3º ano colocou I need to, a gente teve vários professores também que perceberam. Tainá falou assim, eu não achei erros, Tainá do 7º ano. Tainá, acho que agora também, né? Depois dessas explicações, acho que você conseguiu perceber essas nuances aí das estruturas da língua. Jailson falou, faltou tempo, não deu tempo de analisar. Mas também, né, Jailson, acho que agora com as explicações, a gente foi aprendendo e construindo esse conhecimento juntos. Eu queria só trazer um comentário da aluna Sofia, do 9º ano, que eu achei legal, porque tem muito a ver com essa nossa necessidade de tentar traduzir para o português e não encaixa, porque a estrutura não cabe muito. Ela colocou assim, I've been studying. Sou como eu venho estudando, né? Então, de novo, ela colocou I've been studying. É como se fosse, né? Eu venho estudando, né? E aí, o que você acha, professora? O que você acha, Marcela? Legal. Então, essa estrutura é construída sempre com o ING. I've been studying, ela tem esse ING, tá? Então, a gente não pode tirar. Porque quando você tira
vamos dizer assim, é como se você estivesse tirando a terminação de um verbo em português. Né? Então, por exemplo, o verbo comer, eu como. Se você tirar o "o", por exemplo, do final, não vai ficar esquisito, vai ficar faltando alguma coisa, eu como. Né? Vai ficar assim a conjugação do verbo. Então, pode ser que fique esquisito, porque não está completa a estrutura do verbo. Então, ele é sempre feito desse jeito. É o verbo have, que nas terceiras pessoas vai ser has, né? He, she, it vai ser has. Been mais o ing. Então, eu uso o verbo e coloco um ingzinho ali no rabinho dele. Precisa ter esse daí, precisa estar completa a estrutura para não ficar faltando nada. Legal que vocês conseguiram perceber os erros, legal que vocês conseguiram notar. Esse need aí tem que ficar bem de olho nele, porque ele é danado, às vezes ele pega a gente na fala. E aí a gente vai brincar mais uma vez, eu vou deixar mais algumas frases aqui para vocês. Acho que dá tempo da gente fazer pelo menos mais uma rodada aqui, para vocês, spots do mistakes. Então a gente vai passar para o nosso próximo slide, tem mais algumas frases aí, e eu vou dar novamente para vocês 2 minutos. Eu acho que 2 minutos vocês conseguem, vocês já estão muito rápido aí no gatilho. Beleza? Já volto com as explicações e com os comentários da Júlia. Legal, então vamos comentar aqui, eu vou focar na primeira, e a gente tem uma polêmica linguística aqui, hein? A gente tem aqui, alguns professores colocaram there are no conditions, então a gente tem alguns, professora Ângela, professora Isabela colocaram essa estrutura, o professor Marcos colocou algo bem parecido, ele colocou there's no condition. E a gente tem a Suiane, nossa amiga Suiane participando aqui, I don't have conditions. E aí, Pro? Vamos lá, gostei que a Suiane está participando muito, gostei ativamente aqui, adorando, e os professores também mandando ver, e estão sabendo bastante coisa. Bom, vamos lá, falar desse erro que é bastante comum a gente usar em português, o verbo have, para falar tem, né? Então, tem um carro na porta da sua casa, tem um livro na mesa, né? The books on the table. Então, a gente faz muito essa transferência. Mesmo em português, é uma imprecisão linguística. A gente fala desse jeito, mas o certo. Se a gente fosse obedecer a norma culta, é dizer, há um livro, há um carro, tá? Mas nós não usamos desse jeito em português, a gente não usa a forma culta, em inglês eles usam a forma culta. Então a gente vai sempre usar o verbo there be para quando a gente quiser dizer esse tem. Tem um livro na mesa, tem um carro na porta, então vai ser there is ou there are. As duas frases que os professores comentaram aí estão muito corretas. Então, there are no conditions or there is no conditions. O problema é, no emprego dessa frase,
até a frase que a Sui colocou aí, que foi I don't have conditions, também poderia ser usada. Na verdade, a gente poderia colocar até um N para ficar mais bonitinho. I don't have any conditions. Ficaria melhor ainda. Mas, em geral, os alunos usam essa frase no sentido de não é possível, não dá para fazer isso. E para isso a gente tem um verbo muito específico em inglês e muito fácil, muito mais simples. Então, isso vai fazer a sua comunicação ficar mais objetiva. A gente pode usar o can't para isso. Então, eu poderia falar assim, I can't. Por exemplo, eu não tenho condição de ir no mercado com você agora. A gente fala isso em português. Mas em inglês você fala, I can't go to the supermarket. Pronto, acabou. Você não precisa enrolar muito. Então, aqui a gente aprende duas coisas. Que quando você quiser dizer que você não pode, você não precisa falar have no possibility, have no conditions. Você pode simplesmente falar I can't. Tá? Ou quando você for falar, tem alguma coisa em cima da mesa, tem alguma coisa na porta do carro, tem um sanduíche na minha bolsa, a gente vai usar o verbo there be para isso. E o there be é muito simples de conjugar, porque a gente vai usar there is para o singular e there are para o plural. Então, tem uma condição, there is a condition. Tem muitas condições, there are many conditions. Tá? Então, beleza, acho que tranquilo. Vamos ver se a galera aí conseguiu perceber qual que é o problema na segunda frase que a gente tem aí. A segunda frase diz assim, let's go to the shopping. Júlio, me conta aí o que o pessoal comentou sobre essa frase, se eles encontraram o erro que tem aí. Ok, bom, a gente tem aqui duas vertentes de discussão. Muita gente colocou o mall, né? Então, no lugar de shopping, colocou o termo mall, que seria o nosso shopping center em inglês. Mas a gente tem aqui a professora Isabela, que foi um pouco além. Ela colocou let's go shopping. E aí, Pro? Vale trocar o mall e tá tudo certo? Vocês estão muito espertos. Então, vamos lá. Professora, e vocês todos têm um ponto. Por quê? A palavra shopping em inglês, na verdade, significa compras. Então, quando você fala let's go to the shopping, você está falando vamos ao compras. É isso que você está falando. Então, ele não traduz aquilo que você quer dizer, tá? Só para a gente entender. Então, quando você fala vamos às compras, let's go shopping. Agora, olha essa cara. Quando você fala let's go shopping, para um nativo, ele vai entender que você está convidando ele para ir às compras e fazer compras de supermercado especificamente. Ele não acha que você vai ir no shopping, window shopping, que a gente chama, ver vitrine e, quiçá, comprar alguma coisa, tá? Isso é to go window shopping, window de janela, também vitrine, tá? Então, quando alguém te convida para fazer shopping, let's go shopping, é isso que a pessoa está entendendo, né? Ela está querendo que você vá fazer as compras de mercado com ela. Tá? Então fica bem ligadinho. Agora, quando a gente vai window shopping, aí a gente vai num outro lugar. A gente vai no shopping mall. Tá? Então a gente pode usar o shopping mall, pode só usar mall. Então quais são as duas maneiras que a gente poderia corrigir essa frase? Ou usar como a professora comentou aí, let's go shopping, e aí eu estou convidando você para ir no mercado. Ou let's go to the mall, or let's go window shopping. Então vamos dar uma olhadinha nas vitrines, dar uma olhadinha nos preços aí, nas promoções pós-quarentena. Legal? Ah, então é legal vocês saberem essa informação e essas nuances, né, de que a gente está querendo de fato dizer quando a gente usa a palavra shopping. Agora vamos lá para a nossa próxima frase. A nossa próxima frase diz assim, I changed my idea. E traduzindo ao pé da letra fica, eu mudei a minha ideia, ou eu mudei de ideia. Tá? Então quando a gente traduz essa frase, ela faz muito sentido para a gente fala, sabe o que acontece? Eu mudei de ideia. Mas em inglês a gente tem uma estrutura, uma expressão que a gente usa para isso. E a gente diz, I changed my mind. Eu mudei a minha mente. É assim que a gente fala em inglês. Então, olha, a gente não vai mais no let's not go shopping. Não vamos mais fazer as compras, because I changed my mind. Porque eu mudei a minha mente. É assim que a gente fala. Então, esse I changed my mind seria uma expressão equivalente a eu mudei de ideia, tá? Então, quando a gente pensa naquelas traduções que eu falei para vocês, pensa onde você pode encaixar esse I changed my mind. Ele seria mais encaixado como eu mudei de ideia em português e fica mais fácil, porque assim você vai conseguir usar. Beleza? Vou passar para a nossa próxima frase e já volto aí com a Júlia para a gente ver os comentários dessas últimas frases, tá? Porque eu sei que a gente está running out of time e eu quero passar todo o conteúdo aqui para vocês.
Vamos lá, gente. A próxima frase que tem aí é I lost the bus. I lost the bus. E essa frase traduzida ficaria eu perdi o ônibus, tá? Eu perdi o ônibus. Agora, se você chegar para um gringo e falar I lost the bus, ele vai falar assim. Sabe aquele meme do John Travolta, que ele fica assim? Como que você conseguiu perder um ônibus, um objeto daquele tamanho todo? Então, em inglês, a gente não usa esse verbo. A gente só consegue perder aquilo que a gente consegue tocar com as mãos. Você perde a chave, perde o caderno, perde dinheiro. Mas o ônibus e o compromisso você não perde em inglês. A gente não vai usar o verbo lose para isso. A gente vai usar o verbo miss, tá? Então, nesse caso, a frase correta seria dizer I missed the bus. I missed the bus. E não I lost the bus, tá? Porque senão você vai confundir o gringo. Ele vai falar, ou você tá muito míope, ou você perdeu um objeto tão grande. Vamos ver agora com a Jússia se alguém conseguiu adivinhar o que tinha de errado nessa frase aí. Temos sim, ó. A gente tem aqui a professora Isabela, colocou I missed the bus. E com relação a outra frase, a professora Isabela também colocou I've changed my mind. E tem vários outros professores aqui, a professora Verusca, I have changed my mind. Acho que vale comentar. E o Denner, do 6º ano, colocou assim, I want to change my idea. O que você achou dessa estrutura? Legal. Então, legal falar desse I have changed my mind também poderia ser. A gente só não pode usar my idea, fica estranho. É como se eu falasse em português, olha, eu mudei de mente. A gente não fala assim em português. Então, não é que você não vai exatamente entender, mas sou esquisito. Talvez você fale, mas o que quer dizer eu mudei de mente? Fez uma operação? Né? Então, talvez não fosse o mais ideal a gente continuar com a idea. Mas o I have aí funcionaria. Bom, agora eu vou para a nossa última frase, que eu quero dar 2 diquinhas para vocês ainda, que são muito legais, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. A próxima frase é I don't know what time is it. I don't know what time is it. Tá? Então, a gente traduzindo essa frase, ela fica assim, eu não sei que horas são. Tá? What time is it é que horas são. E qual que é o problema dessa frase? E essa é uma frase difícil das pessoas conseguirem encontrar o erro. Porque a estrutura da frase what time is it está certa. Em inglês a gente faz pergunta como o verbo to be, invertendo. O is tem que ficar antes do it, então tá tudo bem. O problema é que quando a gente coloca esse I don't know na frente, a gente está fazendo uma frase negativa e não necessariamente uma frase interrogativa. Então essa estrutura de pergunta ela tem que desaparecer. Ela tem que voltar a ser uma frase afirmativa. Então, o correto aqui seria I don't know what time it is e não what time is it. Tá? É como se eu tivesse tirado a estrutura de pergunta dessa frase. Legal, gente? Muito bem. Então, deixa eu ver se a Ju tem mais algum comentário, só para eu ir para as dicas finais aqui, para vocês aproveitarem, tá bom? Legal, professora. Olha, muitos comentários aqui, mas eu acho que essa estrutura aí, alguns professores também, alunos sinalizaram. Estou super ansiosa pelas suas dicas. Só queria sinalizar para os professores que deram uma dica bacana para a gente melhorar para a semana que vem, de colocar nos slides as expressões corretas, porque aí facilita o entendimento, né? Porque quando a gente vê, facilita entender melhor. Então, dica anotada, eu e a teacher Marcela aqui, a gente vai cuidar disso. E aí, pode seguir, professora, a gente está super ansioso pelas suas dicas. Beleza, pessoal. Uma coisa muito, muito importante. Eu sei que você me pediu aí pelas frases escritas, mas eu vou dar uma dica muito importante para você. Se você está pensando algum dia em falar inglês, em fazer essas interações, antes mesmo de você fazer qualquer tipo de anotação, fale as frases, repita as frases em voz alta. É muito importante para o seu cérebro, porque você ativa o hipocampo, que é uma região do seu cérebro importante para a memorização, você falar as coisas em voz alta. Além disso, você ensina a sua musculatura a pronunciar.
é muito importante que você saiba pronunciar, principalmente porque em inglês nós não lemos as frases e não lemos as palavras como nós lemos em português. Em português a gente está muito acostumado com consoante, vogal, consoante, vogal. Em inglês você vai ver que não é sempre que vai ter uma consoante e uma vogal e que principalmente, às vezes uma letra A vai poder ser pronunciada como é, vai ter que poder ser pronunciada como ou, como ei. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente não se ensinar a falar, a gente não consegue lembrar depois. Então você lembra visualmente, lembra da escrita, mas você não lembra da fala. Como é que eu pronuncio essa palavra? Então eu falo que o aluno de inglês, ele tem muito, pro brasileiro, ele tem muita dúvida quando ele vai falar, e quando ele fala sempre com um rising intonation, então dá sempre a impressão que ele está fazendo uma pergunta, porque ele está sempre inseguro, né? Então ele não sabe de fato se ele está falando certo ou não. Então fica a minha dica aí para vocês. Antes de fazer qualquer anotação, repita em voz alta para você pegar ritmo, para você pegar entonação e para você pegar principalmente a pronúncia dessas palavras. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, não só aprender coisas novas, mas dentro da sua caixinha existe um mecanismo que faz sempre uma limpeza, certo? O seu cérebro está sempre se autolimpando, ou seja, é muito comum você ir numa aula, aprender uma coisa e dali uma semana você vai na aula e fala, poxa, eu aprendi isso, mas não me lembro. Porque é muito importante para o seu cérebro fazer revisões, tá? Existe uma técnica que a gente chama de revisão espaçada ou repetição espaçada, que obedece uma janela entre 24 e 48 horas para você fazer uma revisão daquele conteúdo. Então, tem muito aluno que sofre de obesidade mental. Ele vai lá anotando, anota, e depois ele não revisa nada. Aí fica aquele caderno cheio de coisa, mas ele não volta para ver aqueles conteúdos novamente. Então, é muito importante que você faça isso. E eu vou dar dica de 2 aplicativos que fazem isso para você de maneira divertida e gostosa. Então, um deles é o Quizlet, que eu amo de paixão. A gente vai colocar aí na tela, tá? Então, o slide para você. Esse Quizlet, você pode baixar ele tanto para o seu desktop quanto para o seu celular. No desktop, ele é um pouquinho mais completo, vamos dizer assim. Então, ele é mais fácil de você mexer, é mais gostosinho, vamos dizer assim. Eu sou apaixonada pelo Quizlet, tenho várias listas lá. E o que você pode fazer? Você vai colocando a lista de palavras ou até frases que você está aprendendo. Ele tem o sonzinho, ou seja, você vai aprender também a pronunciar e depois vai brincar de joguinhos para ir revisando esse conteúdo. E a gente também tem um aplicativo que faz mais ou menos esse mesmo papel, que é o Anki. Ele vai trabalhar com flashcards, também fazendo você revisar esse conteúdo espaçadamente. Então, é legal você baixar um ou outro, você vai sempre se identificar com algum deles, um mais do que o outro, mas baixe, coloque aí essas frases, as coisas que você aprendeu hoje, para você revisar como se fosse um joguinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desses aplicativos. Depois me procurem por lá. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fico por aqui. Um beijão, gente. Obrigada, teacher. Muito obrigada. Pessoal, convido vocês a revisarem as aulas que já foram. Convido vocês a estarem com a gente na semana que vem. Vai ter mais muitas outras aulas super interessantes sobre o tema. Procurem a Tia do Inglês no Instagram, que ela vai estar lá para dar mais dicas para vocês. E quero agradecer. Convidem outros professores e convidem também os outros alunos, tá bom? Obrigada. Tchau.